Atenção, gente, todos atentos a essas palavras de sabedoria. Somos pessoas normais. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. É com esse espírito que ao longo de 28 anos lutei dentro do parlamento e há 3 anos à frente do Executivo Federal. Pense num homem inteligente, pense num homem que sabe fazer trocadilhos, analogias. Olha só, meus herculoides, antes da gente poder zoar e ficar brincando aí na internet com o que foi dito aí por Bolsonaro, a gente precisa saber por que não podemos ficar mais de 4 minutos sem oxigênio. Em liberdade você pode passar um bocado de ano, mas sem oxigênio não dá não. Então se você sabe por que você não pode ficar sem oxigênio, escreve aí, vai, escreve, vou esperar. Vou esperar você escrever, escreve. Ixi, meu cabelo tá tão coisado, né, gente? Escreveu? Pronto, valeu! Fora o ato de respirar, raramente a gente para pra pensar assim, cara, por que a gente precisa respirar? Esse ato mecânico de bota pra dentro, bota pra fora, porque é só pra ventilar os pulmões, ventilar o corpo, né, esfriar por dentro, né? É não, meu filho. Olha só, deixa eu dizer pra você, nós somos uma máquina e como toda máquina, a gente precisa de combustível e comburente para a gente funcionar. Jota, que negócio é esse de combustível e comburente? O combustível até sei, mas esse comburente? Tenha calma. Vamos começar o seguinte. Você sabe uma vela? Você tem uma vela. A vela, o combustível é o pavio. O combustível você pode ter qualquer coisa que queime. Você pode ter papel, você pode ter carvão, você pode ter álcool, você pode ter gasolina, diesel, qualquer coisa que queime, tá? Então você tem o combustível que é o pavio. E nós temos o comburente, que é o oxigênio que está na atmosfera. Jota, e a parafina, aquela cera lá, meu filho? Aquela cera é só para demorar a queima do combustível. Veja que enquanto o pavio vai queimando, você vai derretendo ali a parafina e ela vai ali aos poucos, né, saindo desse estado sólido, indo para um estado líquido, depois solidifica quando baixa a temperatura novamente. Mas essa é a única função ali da parafina, fazer com que o pavio queime mais devagar e você tenha mais tempo da vela acesa. Ok, falei da vela. Vamos para o motor mesmo, de verdade. Você tem um motor de um carro, um motor de combustão interna. Então o que é que você precisa? Você precisa do combustível, pode ser álcool, que pode ser gasolina, que pode ser diesel, como eu já disse aqui. E você precisa do comburente. E o comburente é o oxigênio da atmosfera. Então veja, para fazer um motor funcionar, eu tenho que colocar lá dentro do cilindro que está no motor, eu tenho que colocar lá dentro o combustível, que é o álcool, que é a gasolina, e tenho que jogar também junto o oxigênio. E lá a gente precisa de uma ignição, que quem vai fazer a centelha, né, a faísca, é a vela lá do cilindro, a vela de carro. Quem já viu, tem uma velinha, ela é responsável por isso, uma descarga elétrica e bum! Aí todos 2, 4, 5, 6 cilindros, não importa, é que vão fazer, o virabrequim vai fazer funcionar. Ok, falei de motores de combustão interna. Agora vamos falar do corpo, o corpo humano. O que é que a gente precisa para funcionar? Ah, Jota, a gente precisa comer para funcionar. É verdade, a gente precisa do alimento. O alimento é o nosso combustível. Mas a gente também precisa do comburente para fazer o motorzinho funcionar. Mas você vai entender tudo agora. Veja só, a gente é formado, o organismo é formado por órgãos, né? Coração, o pulmão, o fígado, a pele, que é um órgão também por órgão. Esse órgão é formado por células específicas daquele órgão, para fazer aquele órgão, que é, no caso, o coração. O coração é o órgão. O tecido que faz parte do coração, que forma o coração, é o tecido cardíaco, né? É o miocárdio. E as células que formam o órgão, esse órgão do coração, esse músculo, né? Esse músculo estriado, são as células chamadas miócitos. Se for o fígado é um órgão, o tecido que forma ele é um tecido conjuntivo denso, modelado, e é chamado de tecido hepático. E as células que formam esse tecido hepático é chamado de hepatócito, e assim por diante. Então veja, todo o nosso organismo, para ele funcionar, eu preciso da célula.
Só que a célula, meu filho, é como se fosse uma unidadezinha pequenininha, sabe, de vida, bem pequenininha, que a gente é formado de 37 bilhões, mais ou menos aí, de células. Então veja só, essa célulazinha é que faz com que todo o resto funcione. E essa célulazinha, ela é básica para todos os órgãos, para todas as partes do nosso corpo. Ela tem três partes básicas, que é o que? A membrana, que protege a célula, a membrana plasmática, o citoplasma, que é a parte de dentro das células, que tem as coisas mexendo lá, e a gente tem também o núcleo celular. Bem, dito isso, eu quero dizer que se a célula é como se fosse uma pessoazinha pequena, então dentro da célula tem órgãozinho pequeno. Nós temos órgãos pequenos que a gente chama de organelas. E dentre essas organelas nós temos uma que funciona como nosso motor. Pronto, cheguei aonde eu queria chegar. No nosso motorzinho da célula, que se chama mitocôndria. É a mitocôndria que faz com que tudo funcione, que dê energia pra gente. Então a gente precisa do combustível, e o combustível é o alimento. Nós precisamos do comburente. Qual é o nosso comburente? É o oxigênio. E nós precisamos da ignição. A ignição, aí no caso, vão ser as enzimas. Então veja bem como funciona na mitocôndria. Eu não vou dar uma aula de bioquímica aqui para vocês. Não vou falar da glicólise. Eu não vou falar do ciclo de Krebs ou do ciclo do ácido cítrico. Então eu não vou entrar na bioquímica, na respiração celular. Vou falar apenas o básico que você precisa saber. Você tem lá na célula, tem que entrar na célula, tem que entrar lá nessa mitocôndria, tem que entrar o alimento, que é o combustível, e tem que entrar o oxigênio. Ele entra na mitocôndria, acontece a oxidação lá dentro e sai o dióxido de carbono, sai água e energia. Essa energia a gente usa. É energia para funcionar tudo, meu filho. Para o coração funcionar, para o rim funcionar, para o fígado funcionar, para o seu cérebro funcionar. Gente, nós não podemos ter uma oximetria, quer dizer, uma concentração de oxigênio menor do que 95%. Baixou de 95% lá no oxímetro, menino, o desespero médico é grande. Então veja, para todas as células do seu corpo funcionar, é preciso entrar o alimento, e o alimento pode ser o carboidrato, a gordura, a proteína. Claro que o nosso corpo, ele prefere, as nossas células, elas preferem lidar com um combustível chamado açúcar. Carboidrato, ela prefere, a preferência dela. Então ela prefere que seja o carboidrato, prefere que seja a glicose, né? Entre lá a glicose, C6H12O6, glicose entrando. Então vamos supor que é essa glicose que está entrando. Entra a glicose, entra o oxigênio, e o que é que vai sair lá de dentro? Vai sair dióxido de carbono, vai sair a água e vai sair a energia. Engraçado, né? Porque os motores, do mesmo jeito, no motor a gente coloca lá o combustível, pode ser álcool, diesel, gasolina, bota o oxigênio, o motor faz a transformação, a explosão, a oxidação, e o que é que sai do motor? Ele pega a energia, transforma essa energia química em energia mecânica, né, para o motor funcionar, e sai de dentro do motor exatamente água e dióxido de carbono. Jota, sai água dos motores dos carros? Você nunca prestou atenção não, meu filho? Olhar para o carro da frente e ver no escapamento que tá saindo água. Tem gente que até... Ei, tá saindo água aí do teu escapamento, viu? Não fica assustado não. É por causa da química que rolou lá dentro do cilindro, da explosão, da oxidação. Então, o processo de obtenção de energia para o nosso corpo precisa do oxigênio. Você pode passar de 20 a 40 dias ou até mesmo 3 meses, botando aí no máximo, sem se alimentar. Você pode passar de 2 a 4 dias sem beber água. Agora, você não vai conseguir passar mais de 4 minutos sem oxigênio. Porque veja, no caso de você ficar sem comer, faltou açúcar, a sua célula, ela vai fazer com que a oxidação seja outra coisa. Ela não gosta de trabalhar com outra coisa não, mas ela vai mudar aí esse metabolismo. Então ela vai começar a queimar gordura quando você para com açúcar. Se chegar ao ponto que não tem mais gordura para queimar, para oxidar, ela vai para uma coisa que ela detesta mais ainda, que dá mais trabalho para a célula, que é a proteína.
por isso que naqueles casos assim bem avançados, graves de desnutrição, como a gente vê crianças da África, é o que elas já não têm mais nem músculo, porque músculo é proteína. Então o corpo começa a queimar o açúcar. Acabou o açúcar, começa a queimar a gordura. Aí isso é bom, né? A gente vai queimando a gordura, emagrecendo. Opa, acabou a gordura. Aí o corpo começa a queimar a proteína, que é o que? Músculo. Começa a tirar músculo. É por isso que vai ficar uma estrutura como se fosse apenas os ossos. Então, meus amigos herculoides, antes da gente poder tirar onda com o cara, a gente tem que saber o porquê que não podemos passar mais de 4 minutos sem oxigênio. E para quem já assistiu o filme O Conde de Monte Cristo, fala muito bem essa visão, né? Ofereço algo inestimável. Minha liberdade. Não, liberdade pode ser tirada. Ofereço conhecimento. Olha só, você pode ficar sem a liberdade podem tirar de você. Mas sabe, senhor Bolsonaro, o que é que você realmente não pode ficar? É sem o conhecimento, é sem a ciência, é sem a sabedoria. E é disso que o filme O Conde de Monte Cristo quer passar, fala, esse é o tema. Então sim, a gente pode ficar sem a liberdade, mas jamais você pode ficar sem o conhecimento. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, compartilha, e se você quer ajudar o Jumentim a fazer mais vídeos, a lutar contra o ódio, basta mandar pra gente um Pix. E o Pix é jumentinhoamarelo@gmail.com. Você pode contribuir com o que você quiser e puder. Estou vindo aqui para pedir ajuda para uma vaquinha online que a gente está fazendo. Para que essa vaquinha, Jota? Para quê? Porque a gente quer reformar não, porque a gente quer criar um estúdio. Porque isso aqui, gente, não é um estúdio. Isso aqui é um compartimento da casa, do fundo da casa, que eu peguei para fazer as gravações. Só que com isso, é casa, então tem muro com muro. Então se o vizinho falar, se a criança chorar, se um cachorro latir, sai nas gravações. Então decidi realmente criar um estúdio, nem que seja pequenininho e básico, mas um estúdio que eu fique livre para poder gravar a hora que eu quiser. E nesse ano a gente vai precisar, porque esse é um ano que nossa democracia está sendo ameaçada. Então a gente precisa ir para cima. Eu preciso da ajuda de vocês. É vaquinha online, eu vou deixar aqui o link. Você pode doar, e bom é que lá você sabe como é que tá a vaquinha, quem tá dando, quem... É muito mais fácil de ser auditável, assim como Bolsonaro quer. Obrigado, gente!